Boa tarde, pessoal. Meu nome é Betânia, sou arquiteta e gerente técnica da Guardian Glass e em mais uma semana a gente está aqui trazendo um pouco de conteúdo relevante através dos nossos canais digitais para auxiliar vocês, né, a resolverem melhor os projetos onde o vidro tem muito importante. Hoje o tema que a gente vai falar é sobre projetos desafiadores no uso de fachadas envidraçadas. Já que esse ponto é recorrente, né, nas dúvidas que a gente recebe, a gente achou pertinente a trazer essas informações sobre a envoltória totalmente em vidro. Hoje a gente está passando essa live em todas as nossas mídias digitais. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente, vai centralizar o nosso contato para dúvidas e comentários através do nosso WhatsApp. Então, está aparecendo para vocês aí o nosso número, que é o 011 95640 9512. E vocês também podem apontar o celular para esse QR Code que está na tela e vocês também vão conseguir interagir conosco. Então, para a gente entender esses desafios e para tomar as decisões adequadas para cada projeto, hoje a gente tem um convidado muito especial, né? E tem um trabalho muito relevante nessa área em todo o Brasil. Então, eu gostaria de chamar aqui para compartilhar esse momento conosco e trazer um pouco de informação, um dos profissionais da Crescencio Engenharia, que é o Vinícius Petrucci. Tudo bom, Vinícius? Boa tarde. Tudo bem, Betânia? Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí, todo mundo. Então, o Vinícius hoje vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dele conosco, trazer esse assunto tão relevante, né, cada vez mais para essa arquitetura contemporânea que a gente tem vivenciado aí, e a gente vai fazer uma série de 3 episódios, 3 lives, né, porque é um conteúdo bastante extenso, então a gente vai dividir esse conteúdo em 3 episódios. Então, Vinícius, pode começar a tua introdução, gostaria que tu te apresentasse um pouquinho da Crescencio, e depois a gente começa a conversar sobre esse assunto aí dos desafios nessas fachadas. Bom, eu sou o Vinícius, eu trabalho na Crescencio, cuido da área de especificação de vidro e dou suporte na empresa na parte de simulação. Então, antes de começar, eu queria falar um pouco mais sobre aquilo que a gente faz, sobre qual que seria o nosso trabalho. Então, a gente atua desde a etapa inicial dos projetos, propondo soluções junto com o arquiteto. Então, um dos objetivos macros é colher aquele que é o desejo do arquiteto e tornar ele real. De que forma? Fazendo proposições junto no desenvolvimento do projeto, então, nas etapas iniciais. Então, passa por reuniões, estudos em 2D, para que tenha viabilidade, alguns projetos em 3D e até a parte de execução. Hoje a empresa conta com 23 colaboradores, 5 engenheiros e 6 arquitetos. E Vinícius, só para comentar, né, a importância desse trabalho, né, porque quando a gente fala em projeto, realmente é fazer todos esses estudos antes, né, da gente começar a executar. Então, muito importante a gente fazer todo esse planejamento aí que tu acabaste de mostrar para a gente, né? Sim, sim. E o legal dessa parte é você conseguir, junto com o arquiteto, entender um pouco da loucura dele, entender um pouco do desejo dele. Porque todo mundo tem vontade de trazer alguma coisa especial. E o nosso trabalho é tornar esse algo especial execuível. Trazer para a realidade, né? O que era o sonho, fazer realizável, perfeito. Isso, para isso a gente faz diversos estudos. Alguns deles de piscina de vidro e coluna de vidro, spider, até dos próprios elementos de fixação. Então, dentro dessa área a parte que eu hoje mais me encontro, tanto na especificação de vidro quanto no contato com esses estudos. Legal. Alguns deles usam até inteligência artificial para buscar uma geometria de forma que você consiga otimizar aí as proporções. Esse daqui é o projeto do Albert Einstein, do retrofit.
Então, existe um algoritmo que ele vai buscando as formas e otimizando o tamanho dos vidros, porque se tudo for especial, se tudo for único, a gente não consegue fazer isso caber dentro do budget da obra. Sim, então, na verdade, esse software ajuda a otimizar, né, fazer uma padronização, das peças para tornar isso realizável, tanto fisicamente quanto financeiramente, né, Vinícius? E não é exatamente um software. Cada projeto, cada necessidade, a gente vai criando um algoritmo para responder a isso. Nesse caso, é um processo aí de inteligência artificial que vai testando diversas combinações até chegar. Legal, bem interessante. E não interferindo aí no trabalho do arquiteto. Legal, bem interessante. Eu não conhecia esse trabalho. E com isso a gente tem atuado aí em alguns projetos. Eu foquei aí nos mais recentes, que é o Yacht House, o One Tower, o São Paulo Corporate Tower, que apareceu, que é projeto do Perry Clark e do Aflalo. O Birma 32, que é da PEI, Faria Lima Plaza. E o Parque da Cidade, que talvez aí seja o maior demonstração do AG43. Legal. Todas as torres, desde o Four Seasons, que é o hotel aí, que está mais ao canto, até a última torre, são em AG43. Legal que todos esses projetos, né, Vinícius, tem todo esse trabalho de desenvolvimento, dessas simulações, né, que tu fazes para realmente chegar num objetivo de excelência em todos esses projetos. Todos esses projetos são ícones, né, do nosso país, aí principalmente a maioria um pouco mais de São Paulo. Então, sem esse pensamento, esse estudo anterior, com certeza esses projetos não seriam o sucesso que eles são hoje, né? Sim, sim. Tem que ser bastante criterioso. Legal. Então, acho que agora a gente pode, Vinícius, agora a gente já viu um pouquinho do trabalho de vocês, né, da importância desse trabalho, a gente poderia começar a compartilhar com o pessoal um pouquinho mais de como realmente o trabalho de vocês aí nessa consultoria, né, de fachada, como é que começa isso? A gente organizou o conteúdo em 3 grandes etapas. Uma seria para falar dos vidros de controle solar, todo o processo aí de tecnologia por trás disso. E a segunda etapa é um pouco sobre cor, que quando você me convidou para participar disso, era o meu maior interesse falar sobre isso. Sim. A cor dos vidros, porque é sempre um tema recorrente em diversas reuniões aí que eu vou, e que não tem nada de simples. Definir a cor, saber escolher os vidros, a estética, propriamente dito. E a terceira é que recursos a gente tem em termos de composição para chegar naquilo que o arquiteto deseja. Então, dando início aí à primeira parte, eu acho que a primeira pergunta é assim: o vidro é tão comum e corriqueiro no nosso dia a dia. Então, o que na verdade é esse vidro de controle solar? O que seria um vidro de controle solar? Sim, o pessoal, acho que é bem importante a gente falar sobre essa tecnologia, né, porque realmente, posso falar como arquiteta, né, a gente não tem esse conhecimento durante a graduação, então acho que trazer luz a esse tema aí é fundamental, viu, Vinícius? Isso, então, muitas das definições, e elas são certas em partes, assim, que um vidro de controle solar é um vidro que passa por um processo de metalização. Então, vamos gravar isso, um processo de metalização. Então, de repente, vocês têm filho pequeno, eles vão perguntar, mas vem cá, como que eu vou enxergar através do metal? Então, a gente precisa saber o quão fino, ou quão, em termos de escala, de controle tecnológico, a gente está falando. Então, ele precisa ser o suficiente fino para que tenha as propriedades que a gente deseja, que é controle de luz, controle de radiação, tenha como dar cor aos espaços, aos ambientes, quando faz parte da intenção da arquitetura,
e ainda assim você tem que enxergar através dele. Então, que escala é essa? Quanto que é necessário de metal para que você enxergue através dele? Sim, da cor, da performance e ao mesmo tempo deixar o material translúcido. Realmente é uma tecnologia que a gente não consegue imaginar, né? Qual é a escala. Então, aqui é um exemplo de um processo de coaching simulado em computador. Isso daqui é uma renderização, na verdade. Então, 5 nanômetros de deposição e vai de 5 até 100. E quando ele chega em 100 nanômetros, você já não enxerga mais o que está por trás dele. Sim, já fica o material, né, totalmente opaco, né? E quando a gente fala nanômetros, é muito difícil a gente associar qualquer tipo de escala. Por isso o arquiteto vai falar, bom, eu conheço metro, centímetro e milímetro. Nanômetro, eu não tenho nem noção do que é isso. Verdade. Então, quando a gente fala de escala, a gente tem que pensar um pouco naquilo que se assemelha à nossa realidade. Então, por exemplo, uma deposição de um vidro de controle solar estaria numa escala que é algo entre um nanotubo de carbono, não me pergunte o que é isso, que ainda não sei. É algo tão avançado que a gente nem tem essa escala ainda, né? E o tamanho de um vírus, no máximo. Lembrando que um vírus é um elemento que entra dentro de uma célula. E então, a gente está vivenciando isso muito atualmente, né, Vinícius? Então, isso é uma boa analogia, porque acho que essa escala a gente consegue mais ou menos imaginar, né? Não ter ideia realmente, né? E assim, isso acaba sendo tão comum a gente falar de vidro de controle solar eu não diria que a gente às vezes esquece um pouco de tudo aquilo que está por trás. Então, para chegar num produto aí de controle solar, seria necessário uma deposição de metal na ordem aí de 10 nanômetros. Muito fino. Isso, e dependendo de alguns produtos mais complexos, isso chega até uns 150 nanômetros, que seria a composição aí de um triple silver, um produto já mais avançado. Então, quando a gente fala dessa escala, a primeira coisa que vem é qual é o nível de controle de tecnologia e como que isso tem que ser feito. Eu lembro que quando eu estava estudando um pouco sobre esses vidros, tinha descoberto que parte dessa tecnologia de deposição era de uso restrito militar durante a Guerra Fria. Então, o que a gente está usando hoje para fazer e se proteger do calor é uma tecnologia que um dia foi de uso militar. Impressionante. Então, eu vou dar aqui um pouco de sequência ao processo e, por favor, se eu estiver falando grego, japonês ou outra língua, você me corrige, tá, Betânia? Não, tá super bom. Realmente é importante a gente trazer um pouquinho, né, de toda a tecnologia que esse material que a gente coloca na fachada como proteção para a gente, né? Então, as fachadas envidraçadas protegem a gente que está ocupando os espaços. Então, entender um pouquinho de que não é simplesmente uma escolha, pode ser também uma escolha por cor, mas é uma escolha por tecnologia, é muito legal a gente entender mais sobre isso. Podemos seguir, tranquilo. Bom, depois do vidro feito, o processo float, que seria o processo que faz o vidro, faz da areia ao vidro, e vai passar por um processo de lavagem e vai entrar em 3 câmeras para controlar o ambiente. E essas câmeras, elas vão criar um vácuo dentro desse ambiente e aí vai começar todo o processo. Eu me lembro que, certa vez, numa visita, uma dessas bombas, eu ouvi dizer que era o mesmo processo, era o mesmo motor que era usado num caça, para criar esse vácuo, o nível de vácuo. Os detalhes mais técnicos, tipo qual é a pressão, com essas coisas, eu esqueci, eu só lembrei desse.
Esses que não são tão técnicos, são mais de curiosidades e amenidades, a gente acaba decorando. Sim, tá mais próximo da realidade da gente, né? Então é mais fácil da gente fazer a contextualização, né? E aí, seguindo, todo vidro de controle solar ele é feito em diversas camadas, assim, por esse processo. Eu vou falar exclusivamente desse processo, mas ele é feito em várias camadas, e cada camada vai agregar a ele uma certa característica. Então, as primeiras são para poder fixar o material no vidro, as centrais são as funcionais, e as últimas são as de proteção. E aí depois ele passa pelo processo aí de descompressão. E como que é feito esse processo de coating, esse processo de deposição de metais? Seriam os catodos que seriam um material e ele é envolto de um ímã e com eletricidade e rotação ele vai criar um campo magnético. Então, eu gosto sempre de pensar que ele é como o Sol, e as partículas de gás que estão dentro, confinadas nessa câmera, são como os planetas, só que um dia eles vão se chocar. E no caso, numa deposição aí metálica, o que acontece? Esse gás ele é capturado por essa órbita, se choca no material e quando ele se choca, ele vai desprendendo pedaços desse material. E aí vai se depositando dentro do vidro. E não seria só um tipo de material, seriam vários blocos de materiais, até que você chegue no produto final. Ficou fácil? Tem alguma Não, eu coisa? acho que essa analogia do Sol, Vinícius, é perfeita, porque é imaginar como se os planetas colidissem com o Sol, arrancassem pequenos pedacinhos dele, e esses pequenos pedacinhos fossem o que vão se depositando na superfície vítrea. Né? Então, acho que para entendimento é muito fácil da gente conseguir imaginar isso, e junto, assim, é bom a gente pontuar, né? Imagina a tecnologia que tem por trás para que a gente consiga fazer com que esse processo aconteça, né? Então, até fazendo um parênteses aqui no que tu está compartilhando com a gente, né? Geralmente o pessoal pensa, o vidro solar é uma pintura, é uma película. Não, né? Esse vidro vem através de um processo, de uma deposição física e tem toda uma tecnologia. Então, realmente, esse vidro tem essa performance agregada a ele. Ele não perde, não desbota como uma película, como uma pintura, né, Vinícius? Então, acho que é legal a gente pontuar isso, porque realmente, vulgarmente, no mercado, se trata como uma película. Não, é a deposição física desses metais, né? Sim, a deposição física, né, de vários metais e de forma extremamente controlada, porque veja, se você aumenta a corrente em um desses catodos, desses compartimentos, a deposição é maior. Então, você tem que controlar a corrente, você tem que controlar a velocidade que ele está girando e você tem que ter uma série de outros controles sobre a quantidade de gás, a quantidade de material. E a todo instante, porque qualquer erro no processo vai acabar fazendo com que esse produto seja rejeitado no final da linha. Sim, perfeito. Imagina, né, Vinícius? Então, a gente, por exemplo, a Guardian tem vários produtos, o AG43, como tu comentou, o NP50, o Neutral 14. Então, para cada um desses produtos tem uma receita, né, de quantidade desses metais e diferentes metais, e principalmente isso, imagina a estabilidade que tem que ter esse processo para, por exemplo, a Guardian garantir que sempre a gente vai entregar o mesmo produto com a mesma performance, a mesma tonalidade. Então, realmente é um processo incrível, né, a gente pensar nessa tecnologia. Sim, de fato. Então, durante o desenvolvimento desses produtos, muitas perguntas foram tendo que ser respondidas, porque, de novo, o produto, as camadas ao todo, são nanômetros. Então, muito são os vírusinhos lá, os vírusinhos. Um vírus. E a pergunta
se ela é tão fina, como que é possível a gente laminar um vidro e ele não cair? Verdade. Você Quão está agregada está esse metal na superfície vítrea para sustentar isso tudo, a Vinícius? sustentar um vidro, uma placa de vidro ali do outro lado que tem 60, 80 quilos ao cisalhamento durante anos. Uhum. Porque o PVB em relação ao vidro, ele se agrega. Em relação ao metal, Sim, a compatibilidade e adesão, né? a adesão num metal aí que tem muito menos de 1 milímetro. Legal. Com certeza, né? O pessoal deve estar tendo várias dúvidas aqui enquanto a gente está apresentando, e depois a gente vai estar respondendo tudo aí no WhatsApp, conforme é o canal que a gente centralizou hoje as dúvidas. E Depois o Vinícius vai poder nos ajudar a responder tudo aí, né? Concentrem no nosso WhatsApp aí e a gente vai responder todos vocês aí. então a outra pergunta é assim: se ele é tão fino esse material e ele é feito de metais, como que ele consegue aquecer a uns 640 graus e resfriar a 50, que é o processo de uma têmpera? E se deformar, porque o vidro durante esse processo também sofre deformação, e ainda assim ser estável. É verdade. Lembrando que às vezes a gente também pode curvar esse vidro, né, Vinícius? Então daí sofre mais ainda essa deformação que tu está comentando, né? Sofre ainda mais essa deformação, vai mudando um pouco a seção, e sem comprometer aí a estética do produto. Perfeito. Lembro do projeto do Safra Freicaneca, que tem a G43 curvo. Sim. Foi um desafio, mas ficou muito bem executado lá, né, Vinícius? Sim. Então, continuando assim, como que é possível também manter a resistência à abrasão desse produto e não sofrer abrasão? Quer dizer, em algum aspecto ele pode até sofrer, mas ele é relativamente resistente a isso. Sim, os nossos produtos até, assim, a gente tem não sei se quem está nos assistindo aqui são clientes, são arquitetos, né, mas eventualmente se alguém pegar o nome dos nossos produtos, vai ver que no final do nome do produto, né, tem a sigla HD, que é High Durability, que é justamente essa camada extra de proteção aí para dar essa durabilidade que tu está comentando aí, Vinícius. Outra pergunta é sobre a garantia e estabilidade de cor, quer dizer, esses processos, eles são tão controlados e que você teria que manter a estabilidade de cor ao longo dos lotes, ao longo de substituições dentro de uma mesma obra. Sim. É claro que é natural que a base, que é o vidro, mude, mas o produto final, em conjunto com um produto igual, produzido em outro momento, do mesmo lado, ele tem que ser parecido, ele tem que estar muito bem aderido ao contexto. Sim, e daí, mais uma vez, a gente vê a importância, né, Vinícius, dessa tecnologia para justamente poder garantir isso, né? Eu sempre comento, às vezes o projeto acontece em várias fases e a gente precisa, então, garantir essa estabilidade, né, porque o projeto é faseado, ou, eventualmente, o projeto tem várias torres, né? Então, a gente também precisa ter essa garantia para que uma torre fique exatamente, né, na mesma configuração das outras. Isso, ao longo de vários lotes aí de produção. Perfeito. E por último, que é para mim dos maiores desafios sobre qualquer tecnologia que você produz dentro de um laboratório, é assim, como que a gente consegue fazer isso ter escala? Sim, a produtividade, né? Porque para o consumidor final e para diversos empreendimentos, isso é muito acessível. Ainda que seja uma tecnologia quase restrita aí de uso militar. Não mais, mas já foi. E por último, conforme a gente vai agregando aí e criando produtos com mais camadas, os cientistas têm que saber qual a interação da última camada que eles fizeram, de uma delas com o todo, de forma que
que isso não varie cor, não varie estabilidade ou não mexa em nenhuma dessas propriedades. Então, E que todos se agreguem, né, Vinícius? em que tudo se agregue nesse contexto. Eu agora estava olhando o teu desenho ali, né? Eu me lembrei uma torre humana, né? Onde todas as partes, para a estabilidade do todo, todos têm que estar bem unidos, né? Isso. Então, depois dessas deposições, em quase nível aí atômico, a gente consegue controlar e criar produtos que a gente consiga controlar a transmissão luminosa, a reflexão externa, reflexão interna, transmissão de energia, absorção dele, e até o que seria a soma aí de tudo que entra de calor, que é o fator solar, que é a parte que entra direta através do vidro, e a parte que é absorvida e reirradiada para dentro do ambiente. Seria essa soma. Que hoje é o principal índice aí que a gente usa para fazer todas as análises térmicas. Não é só ele, mas ele seria o principal aí, no contexto. Sim, que é a resultante da quantidade de calor que vai passar para dentro do ambiente, que é o que vai depois impactar na tua questão de climatização e tudo mais, né, O Vinícius? ar-condicionado por conta de radiação, que é a principal característica aí do nosso clima. Perfeito. Então, eu queria fazer um convite aí para uma analogia, e essa acho que é o X da questão. Se você pudesse pedir um produto de controle solar sem qualquer tipo de restrição e pudesse escolher cada característica sem qualquer restrição, como que seria esse vidro? Ah, uma boa pergunta. Que vidro você escolhe? Uma boa pergunta, Vinícius. Agora, eu quero ver o que o pessoal está respondendo aí para a gente. Depois vamos trazer à luz essas respostas. Mas, assim, pela prática, que a vivência das demandas que eu recebo nas visitas com os arquitetos e construtoras, seria, assim, um vidro incolor que bloqueasse o máximo de calor e, enfim, que fizesse tudo como se fosse um vidro incolor. Com todas essas características benéficas de bloqueio de calor, de radiação, por condução, assim, um vidro milagroso, assim, quase. É quase um milagre, né? Isso. Então, provavelmente, eu acho que alguns de vocês devem estar pensando, um vidro que barre todo o calor, acho que é bem aquilo que você disse, Betânia, que passe toda a luz e que também seja neutro. Ninguém quer que atrapalhe a cor, né? Que não interfira na cor do ambiente, não mude a vista de quem está vendo e que não seja refletivo. Seja quase material. Esse é o vidro. Esse é o desejo. Isso é o desejo. É o sonho lá de todo mundo, né? Da maioria dos arquitetos, na verdade, né? Esse é o desejo dos arquitetos. Que são responsáveis pelo conceito, né, dos empreendimentos. Isso. E aí eu queria propor uma analogia. Bom, aqui é o espectro solar. Eu lembro que quando eu falei essa palavra a primeira vez, eu estava me achando um cientista, mas é muito simples. Isso é como se fosse uma fotografia da radiação do Sol, em todos os comprimentos aí de onda. A parte que a gente enxerga e a parte que a gente não enxerga. A parte que aquece, enfim. Então, a gente tem uma parcela aí de 5% dessa energia em raios UV, 46% dessa energia na luz visível, e olha que bonitinho, tem um pico ali, num espaço muito curto de tempo. E não é por acaso que nosso olho se adaptou a essa região. É o que a gente vê. É o que a gente vê, que é a parte aí mais significativa, eu diria, dessa energia aí, em termos do próprio Sol, daquilo que o Sol emite. E uma parcela aí de 49% de raios infravermelhos, que vão aquecer aí o seu ambiente e não vão contribuir para que você enxergue mais ou menos. Sim, só traz o calor daí para o ambiente. Só traz o calor. Então, eu queria que, antes da gente passar para o próximo slide, que vocês me ajudassem a pensar. Bom, depois da gente ter falado da definição do vidro, como que seria esse vidro? Como que seria o espectro aí desse vidro? O que eu deixaria passar e o que eu não deixaria passar?
teria que ser o visível bem grande, né, pelo que a gente está, né, especulando aqui, e o infravermelho pequenininho ali, né? Isso. Mais ou menos alguma coisa assim, né? Vou passar para o próximo slide. Isso. Tá pensando mais ou menos isso, Betânia? A parte azul é o que passa. Sim, maior. E a parte vermelha é o que bloqueia. Então, Sim. quero toda a luz e bloquear todo o calor. Tudo concentrado ali. Esse é o desejo, não é? Sim, desejo. Meu Isso. sonho. O meu e de vários arquitetos. Só que como tudo na física, a gente acaba seguindo algumas regras. A parte que não te contam é que a luz visível também tem energia. E ela também aquece. Então, com esse gráfico, a gente consegue tirar algumas conclusões. Se 100% é 1 e a luz visível é 46%, então quanto que seria 1 dividido por 0,46? Me ajuda na conta aí, que eu tô sem a minha colinha aqui. Não tô com o calculador. Alguém aí deve estar fazendo a conta aí. Vai dar Sim, né? 2,17. Tu tem a cola para nós, então tá bem. Tá bem. Isso significa que o limite físico daquilo que a gente consegue barrar de calor e deixar a luz passar é cerca de 2,17. Essa equação. Essa é a equação. E não é para tanto que ao longo dos anos foram feitos vários produtos, a começar pelos pirolíticos, que são os mais simples, que seria essa curva amarela. Então, ela exclui a parte do ultravioleta, sobe um pouquinho ali e vai caindo devagarzinho até o infravermelho. Então, seria uma opção que deixa entrar mais calor, né? Porque a curva está mais alta, é isso? Seria uma opção que deixa passar luz, mas também deixa entrar bastante calor. Perfeito. E aí a gente tem os produtos com prata, são os produtos low-E, baixo emissivos, que seriam os single silver, na primeira categoria aí que seria o roxo. Então ele vai subir mais, vai deixar passar mais luz, e quando ele barra o calor, ele vai barrando mais, de forma mais acentuada na curva, na região ali. Aí a gente tem os double silvers, que vão caindo muito, e por último os triple silver, que seriam os projetos aí mais arrojados aí, em termos de produto. Vinícius, então, só para o pessoal então entender um pouquinho essa nomenclatura que a gente usa, né, para denominar os vidros low-E's, né? Então, vocês lembram que o Vinícius comentou ali das camadas metalizadas? Ele mostrou aquele protótipozinho onde dizia AG, né, que é a prata, uma camadinha, e outro protótipo um pouquinho mais espesso, que tinha 2 camadas, e outro 3 camadas. Então, na verdade, o single, double e triple se refere, desculpem, a quantas camadas de prata esse produto tem. E como o Vinícius está mostrando, quanto mais camadas de prata, eu consigo vidros mais claros e corto ainda mais a questão do calor. Isso, né, Vinícius? Isso, seria isso. E eu queria tocar também as consequências disso, é que, por exemplo, quando a gente... é muito comum em obra a gente falar um pouco do preço dos vidros. O vidro, ele parte daquilo que dá o preço, vem um pouco desse índice, que é o índice de seletividade, que é você dividir a transmissão luminosa pelo fator solar. Então, é o quanto de luz entra dividido pela eficiência em termos de energia, que seria mais ou menos aquilo que a gente fez naquele gráfico. Sim. Isso vai dar um resultado, que o limite físico vai ser o 2,17, e que conforme esse número vai se aproximando desse 2,17, mais nobre é o produto. Então, a gente consegue classificar famílias e os preços são consequência do tipo de produto. Então, os pirolíticos vão ter
determinado valor, todos que tiverem a mesma seletividade aí de um single silver vai estar numa faixa, os double silver e os triple silver, e que também são consequência direta da quantidade de camadas e da tecnologia que vem embutida neles. É isso, né, Betânia? É isso aí. E assim, Vinícius, a gente começa a falar em vidros seletivos quando a gente tem números acima de 1, né? Porque eu tenho mais ou menos, né? Me corrija se eu tiver mais ou menos a mesma quantidade de luz para a mesma parcela de bloqueio de calor. E sempre que eu estiver acima desse 1, né, eu vou tendo vidros mais eficientes, mais seletivos. Seria isso, né? Isso. Quando o número é inferior a 1, significa que vai passar proporcionalmente de 0 a 100 mais calor do que luz. Quando você chega em 1, que seria o primeiro nível aí de vidros com prata, que normalmente é o que a gente tem adotado aí no nosso mercado, ele seria quase que a mesma quantidade de calor e mesma quantidade de transmissão luminosa. Uhum. E a próxima categoria, que seria o Double Silver, é cerca de 1,5, e por fim os Triple Silver, cerca de 2 ponto alguma coisa. Que seria aquela equação ideal ali que tu comentou. Que seria aquele ideal. Perfeito. Legal. Eu acho que é bem legal essa explicação, porque realmente às vezes a gente fala em vidros seletivos e o pessoal não sabe muito bem de onde vem esse índice. Então, agora, com essa explicação, né, que é a transmissão de luz e o fator solar, né, divididos, essa equação, o balanço entre eles ficou bem fácil, né, da gente entender. E com isso a gente consegue criar o seguinte gráfico, que é esse, que seria a transmissão luminosa, e num eixo o fator solar no outro. E aí a gente tem zonas que são impossíveis, porque são os limites da física, zonas que são interessantes e zonas que não são interessantes. E aí eu tentei fazer uma referência a alguns produtos aí de vocês em composição insulada, só para ter a mesma base de comparação, porque nem todos os produtos aí podem ser laminados. Perfeito. Então, a gente tem dos mais simples até os mais sofisticados. E eu queria chamar a atenção para o... Talvez não seja muito o caso do nosso mercado, mas mostrar o quanto que isso existe. Que seria o SNX 62. Sim, é um vidro incrível, realmente. E aí eu queria falar um pouco dos dados desses produtos, desses vidros. Então, por exemplo, o SNX, que seria esse vidro super seletivo, ele tem uma transmissão luminosa de 70%, enquanto o incolor, de mesma espessura, é 88%. Então, vamos dizer que é uma diferença muito pequena. Na reflexão externa, é 13%, e na reflexão externa de incolor é 8%. Então, é um pouquinho a mais. Mas é muito pouco mesmo a sensibilidade entre eles. Seria muito pouco. E isso se aproxima muito daquele ideal que a gente estava falando. Agora eu vou pular direto para a parte do fator solar. Um vidro desse, o fator solar é 34, perto ali daquele limite físico, versus a quantidade de luz. Enquanto no fator solar de um incolor é 78. Aí que está a tecnologia, né, Vinícius? Aí que se encontra a tecnologia, manter a estética e ainda assim barrar o calor. Muito aproximado do que nem tu falou, do vidro do sonho, né? Que a gente falou que seria o desejo da maioria, né, dos projetos. Seria o desejo da maioria dos projetos. E aí a gente vai pegar um vidro aí médio de mercado. Uma transmissão luminosa de 30, então muito menos. E menos da metade, né? E com fator solar de 39, maior do que o do SNX, ou seja, passa mais calor. Sim. Quanto mais calor, e quanto menos calor. Sim, nesse caso desse protótipo ali que tu está falando do meio, a gente até teria esse índice de seletividade abaixo de 1, né? Porque eu tenho menos luz entrando do que o fator solar. Ó, as delícias das lives, ó. A gente está trabalhando em home office, tem isso, né? É a vida da gente acontecendo junto aqui com o trabalho.
Então, continuando, o Vinícius também vai trazer para a gente, né, quais são os principais índices, né, de critérios na escolha do vidro, né, quais os mais importantes, e que ele trabalha bastante com os empreendimentos, com os arquitetos. Vinícius, conta para a gente um pouquinho aí sobre esses critérios de escolha dos vidros. Então, uma vez que a gente controla um pouco as propriedades, é importante a gente classificar, sempre que vai falar de empreendimento, em três grandes blocos. Um que são os critérios luminosos, que seria a transmissão de luz, quanto de luz vai entrar nesse ambiente. Um excesso vai causar desconforto por ofuscamento, e a falta não vai trazer os benefícios que é da pessoa conseguir entender o dia, entender a noite e ter uma boa iluminação para fazer as tarefas do dia a dia. Sim, ter uma iluminação adequada, né, Vinícius, para que a gente só use a iluminação artificial quando realmente necessário, né? Exato, quando realmente necessário. Perfeito. O segundo bloco seriam os critérios energéticos, que a gente pode destacar um pouco aí o fator solar, que é um dado que representa aí o quanto calor passa através do vidro por radiação, e a condutibilidade térmica, que é o valor U. E, por fim, não menos importante, e eu queria fazer um segundo bloco só para falar desse assunto, que seriam os critérios estéticos. Farei. Já está dando um spoiler aí para o pessoal, spoiler, né? Um spoiler. Então, pessoal, a gente vai fazer... essa live está dividida, como eu comentei, em 3 partes. Então, a próxima parte, né? O Vinícius já deu o spoiler aí, a gente vai falar sobre cor, a percepção de cores. É um assunto muito interessante. O material que o Vinícius vai trazer é riquíssimo, assim. Ele já me deu um preview aqui, eu fiquei... né, adorei, então não quero te atrapalhar muito, Vinícius, mas né, não consegui me conter. Então, aí sempre que me perguntam assim, mas fala um vidro médio aí para a gente botar em São Paulo. Não existe vidro médio, porque cada projeto ele é único e ele possui características que fazem você conseguir colocar vidros e produtos diferentes ou se limitar ao uso de um ou outro produto. Por isso, né, Vinícius, até que, por exemplo, a gente está falando do portfólio da Guardian, a gente tem tantos vidros, né, porque justamente isso, não existe um produto único, né, que eu saia carimbando e especificando sempre o mesmo produto na mesma composição para todos os empreendimentos, como tu falou, né, cada projeto é único, tem um entorno, uma geometria diferente, o uso dele é diferenciado, então a gente precisa realmente trabalhar cada projeto como um projeto único, né? Isso. Então, assim, eu queria passar um pouco, falar de forma rápida aí, que eu acho que a gente já deve estar estourando o limite de tempo. E o Instagram nos derruba depois de 1 hora, né, Vinícius? Então, a gente tem que, vamos passar para frente, né, para a gente não perder e não ser derrubado. Quando a gente fala de iluminação e a gente fala da influência da decisão do vidro sobre a iluminação, é importante a gente pensar na distribuição da luz nesse espaço, então a uniformidade dela, e pensar na intensidade dessa luz no espaço. Então, são 2 critérios. Felizmente, nos nossos códigos aí, a gente acaba adotando um único valor que representa um dia e não um ano inteiro. Então, isso é um pouco daquilo que a gente tem visto em projetos no exterior, projetos que usam certificação, e um pouco desse avanço, que não é considerar um dia único típico, mas considerar toda a variação durante o ano e manter tanto a uniformidade da luz quanto a intensidade dessa luz. Sim, isso que tu falaste agora é bem, bem interessante, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui em Porto Alegre, nós estamos no dia, né, em agosto, né? E o que acontece? A gente pensaria, sul, frio, pouca luz. Não, a gente está num dia com muita luz e muito calor. Isso, perfeito. Então, parte do processo aí de consultoria de iluminação, ele tem que ser feito para definir a espacialidade dessa luz, a intensidade, e definir também as vistas e os espaços que vão
ter ofuscamento ou não, porque o que um prédio se propõe é ser um espaço, e se você não puder usar aquele espaço para sua finalidade, então ele não serve. Exatamente. Então, nós que estamos projetando temos que transformar esses espaços e fazer eles serem úteis a todo instante, a todo momento, para aquela atividade. Eu sempre faço uma comparação, Vinícius, que tu falou do ofuscamento, né, que é bem banal, mas eu acho que traz, né, de novo para a realidade da gente do dia a dia, né, é quando a gente está dirigindo o carro, né, o nosso carro é composto por um vidro comum, né, e o excesso de vezes ofusca a gente e realmente impede que a gente possa, né, manejar o carro, dirigir ele com perfeição. Então, o que a gente precisa? Usar artifícios, né, como o óculos para regular essa transmissão luminosa, né, e poder visualizar os objetos com exatidão, né? Isso. Esse daqui é um diagrama das zonas que tem mais potencial aí de ofuscamento e das zonas que não tem qualquer problema aí com ofuscamento. Ele é dividido em vários ângulos. Cada bolinha, cada círculo desse é um pedaço e são as vistas. Se a gente for mais adiante, o que a gente vai ter seria um estudo assim, que é o percentual de ofuscamento ao longo do ano, em que horários eles acontecem. Se isso é perceptível, se isso é imperceptível, se isso é tolerável ou se não tolerável. E isso, eu estou vendo a imagem ali, né, Vinícius, é muito interessante porque, por exemplo, para quem faz arquitetura de interiores, saber essa quantidade de luz e aonde ela vai estar batendo é até importante para decidir a cor dos móveis ou os acabamentos dos móveis, porque ali, por exemplo, mostra uma parte ali pegando o sol na mesa de trabalho, vamos dizer que isso fosse uma superfície clara, né, voltaria né, ofuscaria a pessoa ali, então é um elemento de estudo bem importante, né? Isso. Aqui no caso, na imagem, seria o uso de sombreamento. Só que também com vidros, quando a gente compara uma solução que tem uma transmissão maior e uma menor, a gente consegue controlar um pouco desse ofuscamento através da transmissão do vidro. E de outros recursos, com serigrafia. Pode usar alguma coisa de brise também conjugado, né? Alguma coisa de brise em conjunto, para oferecer sempre a melhor solução aí para cada nível aí de empreendimento. Legal, porque a gente consegue ver o projeto realmente, a movimentação, né, do sol. Isso. E como uma consequência aí da camada do produto aí de controle solar seria a redução da carga térmica e a avaliação de cada empreendimento aí em cada horário. Então, a esse respeito, como a gente havia dito, não tem um produto único, um produto certo. Cada obra vai permitir você trabalhar com produtos o mais diversos possíveis. No caso de um projeto sem nenhum tipo de brise, sem nenhuma proteção, é claro que a gente vai trabalhar com vidros, em geral, com maior reflexo, vidros com maior performance térmica. E quando a gente tem a possibilidade de conjugar isso com outras soluções, esse vidro vai começar a ser mais transparente. E em todo caso, ainda que você não tenha um tipo de solução dessa conjugada, você pode optar por um vidro aí com uma eficiência maior. Então, quanto mais a eficiência, né, o desempenho fica somente pelo vidro, né, a gente tem que trabalhar com vidros mais eficientes. Quando eu conseguir conectar elementos ou composições ou alternativas, como a serigrafia que tu falou, eu posso, às vezes, abrir mão um pouquinho de performance no próprio vidro, porque eu tenho esses outros elementos trabalhando em conjunto. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso, mas e complementando um pouco, em situações como essa, você tem dois que seriam vidros eficientes e com uma transmissão menor, ou vidros muito mais eficientes, e em todo caso, quando você tem um produto melhor, ele também vai ter um custo aí agregado. Claro. Mas ele vai cumprir o papel.
Sim. Por isso que esse estudo é realmente importante, né, Vinícius? Porque daí vocês conseguem mostrar, né, para o construtor, para o investidor, para o arquiteto, todos esses cenários e fazer a equalização, né, de qual é a opção mais viável entre todas essas condicionantes, né? Isso. E aqui é um pouco da influência na decisão estética. Antes da gente entrar, mas eu acho que é a parte fundamental aí de quem está tendo que escolher um vidro, é sempre pensar no que é valor estético, se seria a imaterialidade do produto, você integrar ambientes, ou você marcar uma geometria que, de repente, às vezes é até orgânica, diferenciada. Uhum, uhum. Isso já é o preview da nossa próxima live, né, Vinícius? Já fica o gostinho aqui para puxar a próxima. E então, assim, vamos encerrar, porque o Instagram derruba a gente se a gente aqui. Então, queria agradecer muito, Vinícius, essa nossa primeira conversa aqui, né? Trouxe uma matéria muito interessante, acho que conhecimento para todo mundo que está nos ouvindo aí, que a maioria do pessoal não conhecia, e dizer para o pessoal o que a gente não conseguiu responder pelo WhatsApp aqui durante a live, a gente vai responder na sequência, e fiquem com a gente aí para os próximos episódios, né, Vinícius, que a gente vai ter bastante conteúdo relevante aí para auxiliar nos projetos. Ah, sim. Então, Vinícius, obrigada, então, e até a nossa próxima live aí. Obrigado, Betânia. Até a próxima.